Se você quiser ligar para alguém e ter certeza de que não vão atender você, tente na noite do Super Bowl. Mais de 100 milhões de pessoas estão curtindo as finais do esporte favorito dos Estados Unidos, que é o programa de televisão mais assistido do ano. O futebol americano é chamado assim porque se desenvolveu a partir de dois esportes, rugby e futebol. Além disso, antes de algumas grandes mudanças nas regras, eles usavam as mãos e os pés para jogar. A 1958 NFL Championship Game foi a primeira partida, e até agora a única, que decidiu o título da NFL na prorrogação. Naquela noite, o Baltimore Colts estava jogando contra o New York Giants. O estádio estava lotado, com 68 mil fãs, e centenas de milhares estavam assistindo na NBC. Em algum momento, era tanta gente assistindo que a TV a cabo da NBC, responsável pela transmissão, de alguma forma foi desconectada. O jogo estava prestes a terminar a qualquer momento, então eles tiveram que fazer algo imediatamente. No início daquele ano, o New York Times perguntou ao produtor se eles tinham algum plano B para esse cenário. Ele respondeu rindo que provavelmente teriam que enviar alguém para o campo para atrasar o jogo. E foi exatamente isso que fizeram. Eles enviaram seu gerente de negócios para correr pelo campo após o intervalo. Os policiais o perseguiram e todo mundo acreditava que era apenas um fã enlouquecido. Foi assim que a NBC salvou a transmissão, faltando apenas a primeira jogada da prorrogação. É difícil imaginar um jogo de futebol sem huddles, aqueles momentos em que todos se reúnem em um círculo fechado para discutir a estratégia, motivar uns aos outros ou comemorar. Mas esses huddles ou reuniões só se tornaram importantes na década de 1890, graças a Paul Hubbard, um quarterback com deficiência auditiva que jogava para o time da Universidade de Gallaudet. Ele não queria que as outras equipes lessem seus sinais de mão, então reunia seus companheiros de equipe em um círculo fechado para proteger seus segredos. O Stanford Cardinal de 1982 e o California Golden Bears entraram para a história por causa de The Play, uma jogada que se desenrolou nos últimos segundos. Stanford tinha uma vantagem de 20-19 e restavam apenas 4 segundos. Para a maioria das pessoas, isso não seria tempo suficiente para nada, mas esse tempo foi o bastante para os Golden Bears virarem o jogo. Eles fizeram 5 passes para trás e BAM! Touchdown final, ganhando de 25-20. Ao contrário das bolas de futebol profissional, as bolas usadas nos jogos universitários têm listras brancas pintadas em uma das extremidades para facilitar a visualização durante os jogos noturnos. Wilson, uma famosa empresa de equipamentos esportivos, é a fornecedora exclusiva de bolas de futebol para jogos da NFL desde 1941. Eles agora produzem 4.000 bolas de futebol americano todos os dias. O primeiro jogo de futebol americano da história foi jogado entre as universidades de Rutgers e Princeton. Era popular entre os estudantes, mas logo se tornou um esporte bastante duro. Em algum momento foi até proibido jogar futebol em espaços públicos. Walter Camp, um famoso jogador de rugby, tornou-se o capitão do time de futebol de Yale e salvou o jogo. Ele mudou as regras do jogo e deixou muito próximo de como é hoje. A linha de 20 jardas até a zona final é conhecida como Zona Vermelha. O vermelho foi escolhido para o nome, pois é uma cor de aviso para a defesa. Quando o ataque atinge essa zona, eles estão na melhor posição de pontuação. Futebol Gridiron é outro nome para o esporte. Não há histórias divertidas aqui. A única razão é que o campo de jogo parece uma grelha, no inglês gridiron, usada na culinária. Parece quase impossível que irmãos estejam treinando equipes da NFL que jogam no Super Bowl, mas aconteceu em 2013. Jim Harbaugh e John Harbaugh eram os treinadores do San Francisco 49ers e do Baltimore Ravens e se enfrentaram no grande jogo. Os pais deles estavam assistindo no Superdome. John, o irmão mais velho, ganhou. Eles trocaram brevemente parabéns após o jogo, mas não se falaram por semanas. Ambos admitiram que o jogo foi emocionalmente super difícil para eles. Existia a National Football League e a American Football League, cada uma com o seu próprio campeão, até que elas se fundiram em 1970. Foi preciso decidir sobre a nova estrutura, mas não se conseguia chegar a um acordo. E adivinhe como finalmente resolveram isso? Bom, simplesmente colocaram 5 opções em um pote e tiraram uma aleatoriamente. O chefe do Kansas City, Lamar Hunt, cunhou o nome Super Bowl, inspirado por um brinquedo de apenas 98 centavos. Sua esposa o encontrou em uma loja de brinquedos em Dallas, Texas, e disse a ele que a pequena bola poderia saltar sobre uma pequena casa. Nem todo mundo gostou dessa ideia, e havia até concursos para um nome diferente, mas nada superou o nome inspirado pelo brinquedo. O primeiro Super Bowl ocorreu em 15 de janeiro de 1967. Os ingressos custaram apenas $12, em comparação com os $100 mil que você teria que pagar pelo pacote VIP hoje. No entanto, ainda havia muitos assentos vazios no Los Angeles Memorial Coliseum. Eles escolheram o local apenas 6 semanas antes da partida. Agora, o local é decidido 3 anos antes de o jogo acontecer. Desde o 5º Super Bowl,
eles têm usado números romanos para identificar as partidas. Isso ajuda a evitar confusão. Por exemplo, o Super Bowl 2023 aconteceria no início daquele ano, mas a maior parte da temporada teria sido jogada em 2022. A única exceção foi o Super Bowl 50. A NFL acreditava que nomeá-lo de Super Bowl L poderia ter as vendas de ingressos reduzidas. A NFL nunca paga nenhum daqueles popstars que se apresentam em shows do intervalo. Aparecer lá no horário nobre traz aos artistas muito mais dinheiro em longo prazo, já que as vendas sempre aumentam após o jogo. No entanto, eles recebem dinheiro para cobrir as despesas que têm ao se preparar para o show. Essa ajuda pode ser de mais de 10 milhões de dólares, então nem é um mau negócio no final das contas. Cada equipe do Super Bowl recebe 108 bolas, 54 delas servem como bolas de treino e as outras 54 são usadas durante a partida. O intervalo habitual do jogo da NFL tem de 12 a 15 minutos, mas o super intervalo tem de 20 a 30 minutos, dependendo do show que está acontecendo. A moeda que eles usaram para o sorteio no jogo 44 para decidir qual equipe começaria o início passou 11 dias em uma nave espacial da NASA orbitando a Terra. Para garantir que o jogo seja sempre justo, deve haver 7 funcionários com diferentes funções no campo. Você pode reconhecê-los por suas camisas listradas pretas e brancas. O referee, ou árbitro principal, é o posto mais alto entre eles e tem mais responsabilidades. Depois veio o umpire, back judge, o head linesman, o side judge, o line judge e o field judge. Miami é a cidade que mais sediou o Super Bowl, com 11 jogos. Nova Orleans vem em segundo lugar, com 10. Normalmente acontece em um clima mais quente ou em um estádio fechado. A única exceção foi o jogo que aconteceu no Tulane Stadium, em Nova Orleans, quando a temperatura na época do jogo era de 4 graus Celsius. Os Arizona Cardinals são mais velhos do que o estado que representam. A equipe foi fundada em 1898 e o Arizona se tornou oficialmente um estado apenas 14 anos depois. A equipe também teve o período de seca mais longo da história da NFL, quando não ganhou um único jogo na pós-temporada. 51 anos! A NFL dá aos membros da equipe vencedora os anéis do Super Bowl. Eles nunca se repetem, pois os vencedores escolhem como personalizá-los para torná-los especiais. Projetá-los leva até 4 meses. O anel normalmente terá o nome e o logotipo da equipe, o título Campeões do Mundo e o logotipo e número do Super Bowl. A equipe pode dar os anéis a quem quiser, não apenas a jogadores, mas a treinadores, equipe técnica, executivos, funcionários e também ex-jogadores e treinadores. É por isso que o preço total do conjunto é de cerca de 5 milhões de dólares. O anel do Green Bay Packers Super Bowl 45 tinha mais de 100 diamantes, 13 deles representando todos os títulos que a equipe ganhou desde 1929.